Então, vamos continuar com o texto, onde nós paramos. Aqui, eles estavam lá falando que começaram no dia 13 de maio, né? E aí o Menedão vai falar. No momento de levitação, do auxílio de uma maquinária especial, podemos ver que o sol nascente não conseguia penetrar a massa compacta com furnas, níveis e desníveis. O primeiro bloco a ser removido do lugar fantasmagórico e libertino era muito maior do que pensavam. E, em consequência, ficaram pasmados ante o espaço ocupado anteriormente, quase a perder de vista. Então, já tiraram um bloco que já perdi de vista, né? O espaço que eles estavam levando. A área onde estava o bloco possuía um aspecto asqueroso e as bordas derramavam um líquido espesso, escuro e nauseante. Mais tarde, informaram que se tratava das emissões mentais e as ondulações se transformavam em líquido, processo inicial de condensação dos horrores mentais de cada qual. Então, você vê que eles têm esse pensamento deles, vai virando essas ondulações, formam aqueles pântanos também que a gente já falou, né? E aqui uma citação que foi colocada lá naquela live que eu escuto, que do livro Mecanismo da Mediunidade, aí, Carla, capítulo 11, Onda Mental, do André Luiz falando, todo espírito é base geradora de vida, onde se encontre, e toda espécie de vida começa no impulso mental. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Então, é essa história de você pensar e aí plasmar. Você forma pensamento e imagem molde, e aquilo forma um ambiente. Eu comentei com vocês até já anteriormente que tem um vídeo, que é o vídeo dessas lives do grupo da Sueli Caldas. Eu vou colocar depois, aqui está o caminho, está o link, eu vou colocar também no grupo, para que vocês cliquem e assistam um pedacinho que a Lala Bueno vai falar sobre justamente essa história, que como vai melhorar a atmosfera, a psicosfera do planeta, quando o pessoal, os espíritos que têm essa vibração saírem. Tá? Depois eu boto indicando direitinho no grupo. Agora, à noite, em momento próprio, foram substituídos os trabalhadores voluntários e meditadores. Lembra que tinha um grupo? Então, eles trocaram, vão substituindo, a fim de que o trabalho não sofresse solução de continuidade. Eu sempre sofro com essa expressão aqui, coloquei para vocês, porque às vezes alguém está igual a mim. O que é a solução de continuidade? O vocábulo solução, ele vem do latim solutionis, que significa decomposição, separação. A ideia parece que solução, vai sofrer solução, né? Oi? Solução de continuidade é interrupção, é mais ou então, menos não sofrer solução é que não sofre interrupção de continuidade. Mas ele botou no livro, eu falei, vou botar, porque às vezes eu me confundo. Então, ele falou que para que o trabalho não tivesse interrupção, eles estavam trocando de trabalhadores. Ao amanhecer, o grupo foi informado, né, dos ataques ferozes que estavam sofrendo os residentes da instituição, como também os companheiros de trabalho. O diretor programou uma atividade mediúnica com aqueles mais experientes para reforçar as defesas, como também para assegurar aos residentes, reencarnados ou não, de que as mãos de Jesus movimentavam as suas. Então, olha que bonito, né? Que Jesus movimenta as nossas mãos no momento que a gente trabalha, né, servindo ao Pai, né? Fazendo os trabalhos cristãos, ele fala que ele movimenta as nossas mãos. Atendendo aos infelizes de ambos os planos, deram início ao programa reservado para aquela região. Sem dúvida, era uma guerra local, que se instalara naquele reduto do Evangelho. O telefone e os órgãos de comunicação virtual não cessavam de rogar ajuda, oração, socorro para os enfermos da pandemia e atendimento aos obsessores dos trabalhadores. O grupo passou o dia em socorro bem planejado, transformando a sala de conferências, agora sem uso, num hospital de guerra. Lembra que isso é no começo da pandemia, né? Onde eles recolheram enfermos. O trabalho delicado de alteração da psicosfera do lugar, verdadeiro santuário do bem e das graças, constituía para eles uma bênção ímpar. Você vê que eles, sabe, o tempo todo estão agradecendo a Deus a oportunidade de estar trabalhando nessa época
da pandemia e ajudando esse início. Aí Miranda fala que não faltaram voluntários, que passaram a ser conduzidos por Cláudio, né? O passista. Ao mesmo tempo, mantiveram contato com outros grupos encarregados de labores especiais. Muitos deles enfrentavam reações severas através de difamação, o pessoal dos encarnados, né? Difamação, acusações publicadas pelas redes sociais para desmoralizarem os médiuns, expositores e instituições. Nesse momento, que eu estou lembrando que é maio de 2020, receberam notícias de que muitos dos grupos pela América Latina estavam encontrando dificuldades inomináveis, qual ocorria na Europa. Necessitavam-se de obreiros reencarnados que tivessem algumas informações da vida além da matéria, para facilitar o delicado esforço de todos que estavam empenhados na grande operação. Agora vai entrar o caso do encarnado, que eles vão contar sobre a história dele aqui. Era um companheiro dedicado, por todos amado, há pouco tempo, assim, ele era conhecido desde lá, né, por todos amado. Há pouco tempo começou a apresentar a síndrome de Parkinson. E, embora auxiliado com os recursos de que se dispunha, foi piorando seu quadro, que nessa ocasião já estava afetando o raciocínio, conduzindo-o a delírios. Mais recentemente, o seu distúrbio mental levou-o a dizer que estava sendo perseguido por um dos diretores da casa. Na hora que ele era trabalhador da casa, né? Ele já estava desequilibrado. Tentou ser ajudado com explicações sinceras e a medicação recomendada, porém sem sucesso para a recuperação da saúde. Tudo foi em vão, porque na sua piora, agora com dificuldade dos movimentos da palavra, ele passava horas de rebeldia. Naqueles dias em que o grupo de Miranda estava distante, os dias que ele estava lá, né, embaixo, na cidade da Justiça, ele foi levado inconscientemente ao lado de um confrade, né, e fez-se instrumento de um lamentável escândalo. Depois de acalmadas injúrias e impropérios, ele passou a ter momentos de lucidez. Era um homem de caráter cristão e dedicado ao bem. Então, ele se deu conta da aflição da família e do amigo, que ele fez a besteira. Coitado, tem momentos que você tem de lucidez, né? Essa doença, ela vai ter uma hora de lucidez e outra hora que você não sabe o que está fazendo. Então, ele viu que ele causou aflição na família e ele começou com a ideia de suicídio. Naquele dia, que eles estão comentando aqui agora, ele estava em crise grave. A alucinação tomou-lhe as faculdades mentais e a família optou por interná-lo. Aí foi solicitado ao nosso diretor, diz o Miranda, né, um socorro específico pelos seus familiares, que não ignoravam o desafio da doença unida a uma obsessão de velha data. Então, ele já, né, quem é espírita sabe, está acontecendo alguma coisa além da doença. Ele pode estar obsediado, e eles padeciam muito acompanhando a desintegração da mente e do corpo do venerando familiar. Aí pode-se afirmar, aí ele vai fazer uma observação aqui, o Miranda, pode-se afirmar com tranquilidade que qualquer doença, desastre, acontecimento trágico ou honoráveis conquistas no bem sempre ocorre com a participação dos irmãos que velam por nós. E, de acordo com o nosso comportamento, temos aqueles que nos são afins, que se utilizam de nossa energia ou oferecem-nas em nome do excelso amor. Então, embora o enfermo tenha tido um comportamento excelente durante a existência, ele trazia uma pesada carga de perturbações e débitos de experiências passadas. A debilidade de forças, em razão da síndrome de Parkinson, aumenta a irritabilidade, isso é um sintoma, né? E graças a esse desconforto emocional, ele conseguiu sintonizar com os adversários de ontem, que o caçavam com destemor no comportamento de justiceiros do mais além. Então, foi no momento que ele entrou na sintonia da irritabilidade, ele mudou a vibração, aí os adversários localizaram ele, e aí começaram a atacar ele com mais força. Vou tocar um pouquinho mais direto, porque estamos na página 8 ainda, depois a gente comenta. O Miranda diz que eles notaram que a psicosfera da cidade estava muito carregada de vibrações doentias, depressões, exaltação e revolta interior. Procuraram utilizar bem as horas, o grupo, né, que eles dispunham para se manter sereno e otimistas no auxílio superior. Ele comenta que no núcleo espírita é, sem dúvida, o reduto de socorro de urgência e emergência para muitas vidas mirradas mediante o conforto e direções de equilíbrio que propicia de imediato. Então, você está com a vida já, né, o pessoal está ali se sentindo todo já sem energia e você pode melhorar, você sabe que atinge o equilíbrio, né, na hora que você vai no núcleo espírita.
Então, ele fala evitando, desse modo, emaranhamentos e situações mais perversas e complexas do que aquelas nas quais se encontram ao serem atendidos. Meia hora antes do início da reunião mediúnica, a sala já se encontrava quase repleta, apresentando um aspecto salutar para os serviços que ali seriam executados. Diversos sofredores ignoravam seu estado desencarnados, renitentes em reclamações, expressões faciais agressivas, né? Aquele pessoal que não sabe que já morreu. Né? Os amigos espirituais que deles cuidavam mantinham tranquilidade, buscando atendê-los sem fazer muito ruído. Alguns eram frequentadores habituais nos trabalhos de obsessão, desses amigos, né? E outros eram convidados especiais para o atendimento presencial e pessoal. Estão me ouvindo? Porque tem andando que está instável aqui. Está ouvindo? Tá, né? Estão me ouvindo? Tá. Agora sim, senhor. É, porque tem hora que mostra para mim que está instável. Vou continuar aqui, depois vocês estão lendo também, qualquer coisa vão acompanhando aí, né? Aí ele fala aqui que diversos irmãos da Ordem dos Templários, aqueles que estão ajudando na segurança, que cooperavam com o grupo de Miranda, foram convidados para auxiliar no socorro específico da doutrina e de outras terapias que eram aplicadas pelo grupo e por membros desencarnados da instituição. Então, eles usavam de terapias, de plano espiritual, não vai entrar em detalhes aqui, né? Uma equipe de auxiliares conduzia cada convidado aos lugares previamente escolhidos, a fim de poderem servir melhor e serem ajudados individualmente. Na primeira hora da madrugada, iniciou-se a reunião, sendo convidado para fazer a prece o irmão Gracindo, que era o diretor espiritual da instituição, né? Após a oração, a Amália, que é aquela média desencarnada, que sempre estava vigilante conosco em serviço incessante, fez o transe para a psicofonia. E o visitante chegou blasfemando sobre Deus e tudo na loucura de que se encontrava tomado. Agora vem uma observação que também não tinha ouvido falar, mas é sempre o Miranda que fala sobre os desencarnados, lá como é que está acontecendo do outro lado. Ele fala que a psicofonia era perfeita, porquanto podíamos ver o espírito influenciando diversos órgãos pertencentes às glândulas do sistema endócrino, que pareciam pequenas lâmpadas elétricas que luziam parcamente. Então, você vê que ele está olhando no espírito, né? Tem que ir acompanhando no texto, gente, porque realmente está dando problema de conexão, tá? Então, eles estão vendo aqui, vocês estão vendo que está sublinhado, que ele está vendo no sistema endócrino da Amália, que é desencarnada, demonstrando que fornecia energia para a comunicação. As palavras eram acompanhadas de gestos numa perfeita incorporação. Vou tentar tirar minha imagem para ver se melhora, gente. Espera um minutinho. Então, vamos continuar aqui. O texto está aqui, vamos continuar lendo. Então, foi permitido que esse espírito fizesse sua catarse, algo agitada, até o momento que Spinelli interveio, com suavidade. De imediato, muito transfigurada com as características do comunicante, nossa Amália, o Miranda está falando, né? A Amália deu campo à manifestação ruidosa, embora ela controle sempre a disciplina, não fica, né, deixando o espírito fazer o que quer. A gente sabe que o médium tem que controlar. Com a permissão dos mentores, diversos enfermos espirituais pertencentes ao grupo agressivo acompanhavam a psicofonia, com espanto e ira, querendo transmitir força comunicante, dando, né, jogando, atiçando fogo aí na palha, na fogueira. O grupo de Miranda, profundamente concentrado, buscava contribuir para o êxito do cometimento sob as bênçãos de Jesus. Foi a entidade que deu início ao diálogo, colérica e sem equilíbrio. Obsessor, botei a letra O. Se pensam que não estamos cientes do que está se passando, encontram-se terrivelmente enganados. As operações que estão em curso para a transferência de nossa comunidade justiceira para outra região compatível com os nossos propósitos chamam-nos a atenção. Vemos a movimentação de especialistas, trabalhadores desconhecidos, num tremendo afã de expulsarmos da nossa região com as edificações que logramos realizar através dos tempos. Não será tão fácil como eles podem parecer nesse momento. Não se destrói ou se transfere uma grande área habitável sem grande prejuízo para o investimento.
E a nossa obra tem seus alicerces fixados nas rochas dos tempos, próprias para atender os objetivos para os quais a edificamos. No entanto, o que me interessa nesse momento é a conduta desse decadente cristão que está sendo consumido pelo desgaste orgânico e nossas contínuas manifestações. Levá-lo-emos ao suicídio, como etapa inicial do programa que reservamos consolidar a partir de agora. Os bons tempos da ignorância e das religiões castradoras, responsáveis pelos desvarios de grande parte da civilização, cedem lugar agora ao tudo é válido, ao prazer alucinante, à depravação sem medida, sem controle. O crucificado será novamente avaliado e punido pela audácia de apresentar-se como salvador da humanidade. E esse santarrão aqui, por exemplo, que se refugiou desde há muito neste antro de purificação, tem muito a bater ainda antes de conquistar a luz, que é o reino de Deus das misérias humanas. Demonstraremos que a capa de santo que veste é disfarce, e as orientações sagradas que segue não passam de utopia e engodo, já que é tão miserável como qualquer um de nós, que o conhecemos na face oculta pela hipocrisia. Nesse momento, Spinelli, com uma voz enérgica e serena, retrucou. Agora que o amigo fez uma síntese de seus conhecimentos e dos nossos objetivos nessa jornada, cabe-nos assegurar que as suas informações estão bem estruturadas em algumas atividades. Não estamos aqui por deleite pessoal, mas por decisão superior dos mentores da humanidade nesse grave período de transformações e de programação de um mundo novo e rico de paz, centrado no amor vivido por Jesus. O bem está fixando-se nos corações humanos, e a Terra desempenhará a tarefa para a qual se encontra programada. As dores que assaltam os seres humanos fazem parte da imensa e profunda diretriz de regeneração de todos nós. O caro amigo está reagindo sob ordens de comandos extravagantes, que são aqueles chefes, né, que a gente já viu, conhece, aqueles chefes da Cidade da Justiça, e que se tem apresentado como senhores da região que tem habitado. O seu domínio, porém, chega ao término, porque está vinculado à transitoriedade do mal e dos sofrimentos de que as soberanas leis se utilizam para a depuração dos espíritos no crisol da evolução. A arrogância com que expôs as suas considerações demonstra que a ilusão que o consome já se dilui ante o sol da realidade. Que geralmente eles falam que quando está muito arrogante, quanto mais faz assim, né, eles já estão meio cambaleantes, né, porque eles ficam jogando isso contra o diálogo, não conseguem dialogar, não tem argumento. Né? Aí o Spinelli continua falando, nesse nosso encontro, demonstraremos que o irmão não será consumido pelo autocídio, aquele que está com Alzheimer, né? Porque a soma de benefícios que acumulou durante a atual existência é muito maior do que os males que o aturdiam e fizeram-no atrasar no cadinho redentor. Nada ocorre sem a anuência do Pai Criador. E a sua ostentação é fruto da ignorância do poder do amor, que transcende as paixões do deleite carnal. Aí o obsessor vai falar, né? Aqui estamos vários justiceiros que vimos para o enfrentamento e estamos dispostos a produzir pânico. Aí, em seguida, o Miranda fala que eles observaram que o comunicante se dirigia aos companheiros que estavam próximos à mesa, os companheiros dele, né? Estimulando-os a que tentassem incorporar em Malvina e contaminassem os demais membros da reunião mediante um coletivo ataque com emissão de fluidos tóxicos. Lembra que uma vez teve um capítulo numa reunião mediúnica que eles também quiseram atacar e ficar incorporando, vários incorporarem na mesma média? Ele fala sempre isso, né? Que eles querem usar essa tática. Mas só que os espíritos que estão aí são de alto nível, né? Não deixam. Então, Spinelli mentalmente convocou Cláudio e, utilizando-se das energias de que é possuidor, conseguia emitir sucessivas ondas de harmonia que a todos envolviam, evitando que as emissões mentais de rancor e violência chegassem a alcançar os presentes assinalados, né? Alcançar os outros. Quando outros espíritos se somaram aos que se encontravam no esforço mental de emitir pensamentos e vibrações deletérias, ou seja, então estava um monte ali, né? Já fazendo força, juntando suas energias, pensamentos negativos, Eurípides, em recolhimento profundo, começou a orar com voz doce e compassiva, ocorrendo um fenômeno comovedor. Pétalas de rosas perfumadas começaram a cair suavemente e se desmanchavam a tocar nos presentes. A claridade que se fez
permitia que avistassem grupos de espíritos rebeldes, devassos, além dos limites da sala, confundindo-se com as criaturas humanas de desdobramento, que se debatiam nos conflitos emocionais e nos desejos desenfreados das paixões sensuais. Nesse pedaço aqui, gente, eu entendi, eu vou querer que a gente vai comentar daqui a pouco, eu entendi que, assim, como deu uma caridade e Eurípides estava orando, abriu ali o limite daquela área, daquele pedaço, área espiritual, né, que eles estavam trabalhando, e apareceram pedaços, né, do planeta Terra, né, porque eu vou mostrar cenas de coisas que estão acontecendo ao longo de vários outros locais, no caso, né, a gente pode ser dentro do Brasil, fora do Brasil. Então, olha só, ele fala que estavam vendo, né, em verdadeira alucinação, louvavam nomes de líderes terrestres que se lhes submetiam, no caso, aqueles encarnados, e divulgavam as aberrações. Cantavam em deboche ruidoso músicas de exaltação ao sexo vil, ao infanticídio, ao suicídio, ao enfrentamento às leis e à união de pais com filhos, irmãos, familiares, numa promiscuidade insuportável. A pedofilia exaltava o prazer da violência e a agressividade gerava um verdadeiro caos entre eles na bacanal irreprimível. A luxúria e a degradação dos costumes faziam parte do novo comportamento da sociedade, sem qualquer limite. Então, estava acontecendo isso, depois a gente comenta aqui, porque nós estamos terminando também, né? Aqui essa página, é bom que a gente termine e comenta. E aí eles falam, de repente, né, perceberam um estranho estado vocal, que não lhes permitia enunciar qualquer palavra ou movimentar-se. A voz dúcida de Eurípides, sempre ele, né, cresceu e alcançou a multidão, além das barreiras vibratórias que os separavam, tá vendo? Ele vai falar, vai irradiar a vibração, então passa, sai daquele ambiente e atinge essa multidão que estão, né, além dessas barreiras, conclamando todos ao despertar, ao renascer dos destroços e deformidades da aparência humana. Nesse espetáculo de terror e desorientação e de gritos e angústias, a suavidade do grupo em oração, acompanhando a mensagem do benfeitor e demonstrando o poder do amor e da misericórdia de nosso Pai, contrastava de maneira chocante. Então, estavam acontecendo as duas coisas. Tinha aquele povo todo, né, desorientado, grito, angústia, e o grupo em oração. O embate prolongou-se por breves minutos, enquanto a multidão agitada seguiu na direção dos seus festejos, ficando pelo caminho inúmeros tombados que seriam acolhidos pelos auxiliares do programa mediúnico. A ordem permaneceu e lentamente voltaram ao espaço da sala mediúnica em ordem, que estava mais arrumada, né? E com grande movimentação de socorro aos necessitados que se deixaram amparar. Então, como falta um pedacinho pequeno aqui agora, e depois a sua história do assistido, vamos ver o que vocês entenderam disso. Não sei se vocês estão... vamos comentar aqui o que vocês entenderam desse trecho, dessa parte aí que o Eurípides entra. Fala aí, gente. A grandiosidade de Eurípides, né, fez com que todo aquele ambiente fosse não só revelado, né, como desinfetado, vamos dizer assim, né? Porque é um ato. Eurípides é um espírito muito iluminado, ele fez todo aquele trabalho com muita concentração, emitindo amor, e isso faz com que as pessoas, né, em erro, elas se comovam, elas se transformem. Eu achei linda essa passagem, essa história, nesse momento, porque realmente, no meio de um caos, de um horror tão grande, né, o que há para ser feito, não é mesmo? Senão ter compaixão, né? Quem mais, gente? Fala aí, o que vocês entenderam desse pedaço. Que às vezes eu tive um entendimento e vocês podem ter visto de outra maneira.
que vocês acharam que foi depois dessa oração aí, nessa hora que aparece além dos limites da sala? O espírito superior pode dominar, né? Pode dominar e influenciar a mais, né? Não só a força da prece, a força do espírito que está falando a prece, com todo amor que ele bota nessa prece para que a coisa possa fluir, né? Para que a vibração do bem possa fluir e desativar todo o mal que está em volta, né? Acabar totalmente, né? É porque eu também entendi que ele irradiou para fora das fronteiras, como fala aqui, né? Para fora dos limites da sala. Então, ele foi mostrando como estava o mundo, né? Como é que acontecia, que estava acontecendo muita coisa no mundo, essa história que a gente sabe, né? A parte moral sendo atendida, conflitos emocionais, desejos desenfreados das paixões sensuais. E aí, com isso, ele foi irradiando isso aí. Na verdade, ele pode falar, mas assim, vai alcançar quem estiver na sintonia, vai receber aquela vibração boa, né? Mas só que quem está dentro dessa história aqui da sociedade, fala, a luxúria e a degradação dos costumes faziam parte do novo comportamento da sociedade sem qualquer limite. Então, quem está dentro dessa sintonia de querer ficar vivendo, né? Aquela história de aproveitar a vida no sentido de total degradação de costumes e pensar só nessa parte de prazer, esse pessoal não ouve. Mas os outros, né, vão escutar, porque ele fala aqui que ele cresceu e alcançou a multidão além das barreiras. E também uma coisa que eu achei interessante aqui, que ele fala que, olha só o final, que a gente vai ter que prestar atenção. Ele fala que o embate prolongou-se por breves minutos, enquanto a multidão agitada seguiu na direção dos seus festejos. Então, ou seja, o povo que quer continuar, continua seguindo, né? Vai lá, continua lá fazendo atrás do trem elétrico, só vai quem não, já morreu, quem não morreu, né? A gente sabe. Então, eles continuaram seguindo a vida, né, daquela maneira, e ele fala que ficou pelo caminho inúmeros tombados que seriam acolhidos pelos auxiliares do programa mediúnico. Ou seja, também aqueles espíritos que estavam ligados a esses, né, que está aqui esse revoltado aí, também estavam na estrada da vibração e foram acolhidos depois que o Eurípides fala, né? Alguns foram acolhidos pelos auxiliares. E aí a ordem volta, como a gente já assistiu, né, dos outros capítulos, volta ao normal, o espaço da sala, e tem uma grande movimentação de socorro aos necessitados que se deixaram amparar. Né? Então, aí a gente vê que estava tanto ali quanto irradiou para fora da sala. Né? Para terminar o capítulo agora, o finalzinho da história é aquele irmão que tem o Alzheimer, né, que está lá. O Alzheimer ou Parkinson, né? Eu já não lembro mais agora qual é a doença dele. Esse irmão, né, que era um trabalhador da casa, agora ele passa, né? Então, o irmão assistido, que agora estava livre, mais livre da injunção do obsessor, do justiceiro, né? Que ficou incorporado na malha, porque alguns eles conseguem segurar. E quando eles recebem aquela carga de, que eles chamam da carnal, né? Aquele choque da vibração da carne, ele ficou incorporado, ou seja, seguraram ele ali, imantado, né? no espírito desencarnado, e ele apresentou, no caso encarnado, apresentou o significativo bem-estar, enquanto o Spinelli continuava no diálogo abençoado com o seu perturbador. Então, ele estava falando que, nesse momento, o encarnado estava se sentindo melhor e o Spinelli estava conversando com o obsessor. Vencido pela clareza da verdade e da lógica dos conceitos emitidos pelo mentor, o inimigo do bem prostrou numa espécie de desmaio providencial, sendo retirado do campo mediúnico. Então, aí aquela história do tratamento que eles fazem com que ele durma, para que ele possa se revigorar, se fortalecer, e aí depois ele já está no local de auxílio, continua as conversas, como foram alguns que já apareceram no livro, né? Aí ele fala que diversas comunicações sucederam-se, terminado esse caso desse espírito, outras comunicações sucederam-se, mesclando-se inimigos pessoais com aqueles que se proclamam adversários do Cristo a serviço do Deus de vingança. Ou seja, vai aos pessoais, no caso de um por um, aqueles que têm raiva de Jesus. Então, há uma hora própria, na hora que ter terminado lá, houve passos coletivos ministrados por Cláudio e os seus colaboradores quando se encerrou a reunião especial. Então, terminamos o capítulo aqui. Temos ainda 7 minutinhos. Queremos
uns 5, né, para a gente comentar. O que vocês acharam do capítulo? Estamos todos aqui sem imagem para economizar a internet. Ficar boa, comenta agora aí, gente. Está por conta de vocês. O capítulo foi surpreendente, né? Para mim foi. Dados novos aí, né? De movimentação de espíritos de um planeta para outro, enfim. Todo o conteúdo já vinha sendo colocado antes, né? Enfim. Eles têm, eu acho que às vezes vou botar aqui, às vezes eles pegam, ele reforça muita coisa nesse livro, né? Você vê que toda hora ele fala sobre vibração, sobre tudo, então ele reforça em cada capítulo e tem uma novidade. Esse aí teve algumas novidades, né? História de como eles faziam ali. Bem fortes. Fortes. Ele vai comentar isso, depois vai comentar em outros também, né, sobre essa história, e eles sempre trazem uma reunião mediúnica com casos específicos, para a gente ver o que acontece, que tem uma sequência de atividade, e tem outros que não. Dessa vez, o Eurípides rezou, da outra hora a Maria que aparece, a outra hora é outro mentor, né? Aí já vem tendo a ligação com eles. Então, é muito interessante a gente prestar atenção nisso, que cada reunião mediúnica, pelo caso do espírito, né, eles usam uma estratégia. O outro chama a mãe, né? O outro deixa de castigo lá, fica aí vendo como é. O anão ficou lá e o outro também. Você vai ficar aqui agora. Tem uns que não ficam. Teve um aí, me lembro acontece, eles falam que vão embora e vão embora e eles não conseguem segurar. Eu já vi vários textos, não me lembro se estão nesse livro, mas vários textos que o chefão mesmo vai embora. Acho que teve um capítulo tem pouco tempo falou sobre isso. Então, a gente tem que prestar atenção nessas diferenças, né? Porque a linha está sendo como é que o planeta está, que a gente tem que vigiar nossos pensamentos, né? Vigiar pensamento e orar sempre para se manter na sintonia, e que está sendo feito, não estamos desamparados. Tem um amparo da espiritualidade, está sendo feita uma limpeza, estão tomando providências, tudo já estava programado para que a gente pudesse chegar nesse nível de se melhorar. E daí o que nós temos que manter nossa vibração nesse sentido de o que a gente pode fazer para ajudar. Prestar atenção que a gente não pode fazer nada para piorar, né? Eu fiquei impressionada nesse capítulo, né? Como eles influenciam a gente, né? E como acontece também no plano espiritual, né? As coisas que a gente vivencia, que eles também vivenciam no plano espiritual, né? E ainda bem que tem os resgates, né, os socorros, as regiões mediúnicas no plano espiritual também, né, para auxiliar. Achei bem interessante essa questão. E nesse momento o pessoal fica falando muito, né? Meu Deus, os centros estão fechados e não está havendo mais mediunidade. E sim, os casos mais terríveis estão trabalhando direto, porque eles não precisam que a gente seja lá. A maioria que eles estão utilizando é o pessoal que está em desdobramento, né? E usam eles do plano espiritual. Então, são muito mais do que a gente. Inclusive, os encarnados que trabalham com isso são pouquíssimos, eles sempre reclamam. E o próprio André Luiz fala muito no livro dele, vai fazer o curso, tinha não sei quantos alunos, 300 alunos, só ficavam 33 que eram mais assíduos, e quem estava frequentando mesmo eram 4, 5. Você vê isso lá no plano espiritual. Acho que no primeiro, não sei qual livro eu estava vendo outro dia esse pedaço. Então, assim, que era para encarnados e encarnados. Dos encarnados inscritos eram 300. Frequentando mesmo, não estava nem dando... Né? 4 ou 5, porque o resto esquece. Aí outra vai para uma festa, esquece que, assim, na lógica, a pessoa se compromete, às vezes vai madrugada dentro na farra, era hora para estar trabalhando, né? A gente tem esse detalhe. Então, assim, sim, está tendo movimento de trabalho, a gente é que pensa que não. E aí, nessa importância, antes da gente dormir, e sempre falo com vocês também, se colocar à disposição, faz uma oração, se coloca à disposição para trabalhar. Fala, olha, que eu possa fazer o que eu puder, eu sempre falo, enquanto meu corpo descansa, eu quero ir trabalhar de alguma forma, que algum bom espírito, né, que meu mentor, ou quem algum bom espírito esteja precisando, me leve para o trabalho, porque a gente se coloca à disposição, e aí eles podem levar a gente para fazer qualquer coisa, nem que seja para carregar a maca, ficar limpando ali os desencarnados. Estamos terminando, vamos embora, gente, comenta mais um pouquinho, falta só 2 minutinhos.
Achei legal também a mediunidade no plano espiritual, né? Era uma coisa que eu não sabia, eu achava que era só do plano que a gente está, né? Mas não, pode ter médiums lá também, né? E Achei trabalhando, interessante. e trabalhando e incorporando, fazendo a recepção do Nossa, espírito, que eu também não sabia. Pensei que só fazia essa aham. recepção o médium que está encarnado quando vai para lá também. Também não Pois sabia. é, também não sabia disso, não. Foi uma coisa que eu Toda aprendi. vez, toda vez que você se oferece, né, que você fala para a gente se oferecer antes de dormir, né, para fazer as É, coisas boas, ou pelo menos para ir estudar, como você falou, né, que tem muita gente que a gente não sabe nem o que André Luiz falou, que tem poucos, né, e a isso. gente se oferece, mas eu não sabia que tinha que ser um horário especial, né? Toda vez que eu vou dormir, mesmo que seja tarde, eu faço Sim. isso, Também. entendeu? Agora, às Falta um vezes minuto, hein? eu fico fazendo outras coisas à noite, porque de vez em quando você perde o sono e aí você faz alguma coisa mais tarde, e aí fico até 3, 4, entendeu? Aí Sem dormir. Aí depois. nesse dia você está de folga. Denise, vou ter que cortar. Faltam alguns segundos. Carla vai fazer a oração ou a gente só vai agradecer? Faltam alguns segundos só. Vamos só agradecer a Deus por essa reunião maravilhosa, muito instrutiva, e que Jesus nos abençoe e permita que nós possamos dar continuidade a esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Graças a Deus que assim seja. Agradecemos a todas também a presença. Um beijo bem grande. Graças a Deus. Graças Gente, a tchau Deus. para fazer meu evangelho. Beijo Isso. bem grande de todas. Vão com Deus todos. Beijo.